E são distinções que eu vou fazer aqui entre dois tipos de currículo, tá? O currículo estabelecido, o regular, que a gente tem, que todas as escolas seguem, os livros didáticos também, seja escola particular ou pública, que eu vou chamar aqui de currículo estabelecido, currículo cristalizado. E a ideia de uma colega, que é Beth Almeida, da Educação da PUC, de que nos dias de hoje, da maneira como a gente usa a tecnologia digital muito mais do que a tecnologia impressa, né? Para se comunicar, para se informar, para produzir conhecimento, para ninguém mais faz isso em máquina de escrever, né? Ou à mão, quer dizer, eu ainda tenho alguns amigos que ainda escrevem à mão, mas todos nós estamos nos valendo do digital, não é isso? Seja para produzir conhecimento, seja para produzir arte, seja para nos comunicarmos pelo WhatsApp, seja, enfim. Então, o que essa colega pensa é que não dá para a escola continuar ignorando como se a tecnologia digital não existisse, né? Que ela teria que combinar num currículo de língua, né? E linguagens, no caso do ensino médio, tanto a tecnologia do impresso, né? Do escrito e do impresso, quanto a tecnologia digital. Aí vocês vão dizer, mas é diferente? Não é tudo escrita, não é tudo texto? Claro que é diferente, né? Não só o digital acelera muito e intensifica muito o uso de outras linguagens, vídeo, áudio, música, som e tudo misturado, né? Tudo hipermediado, né? Como também o digital acarreta novas maneiras de ler, novas maneiras de produzir, né? Com outros princípios muito diferentes do princípio do impresso, né? Já dizia lá o Chartier, há trocentos anos atrás, 1997, naquele livro bom dele, que é de Leitor a Navegador, né? Que uma das coisas que acontece com o impresso é que eu fico restrito a anotar na margem. O máximo que eu posso fazer ali com o impresso, né, é sublinhar, é grifar, para eu saber o que eu achei mais importante, fazer umas notinhas na margem se o livro for meu, né? No digital, ao contrário, eu posso cortar, colar, modificar, reparafrasear, combinar com outras coisas, jogar uma imagem dentro, gravar aquilo em áudio, enfim, né? Ou seja, a leitura e a produção não são atividades tão separadas no digital, aliás, não são nada separadas do que são, como são no impresso, né? E essa colega chama essa ideia de que a gente trabalhe com esses dois modos de ler e produzir com o currículo estabelecido para o impresso, mas também com o que ela chama de um web currículo, um currículo da rede, da internet em rede, né? Essa ideia também combina com um outro conjunto conceitual, que é a ideia de Web 1, Web 2, né? Ou seja, até os anos 2000, a gente usava o digital, os textos digitais, de uma maneira não tão diferente, né, do que acontecia com o impresso. Essa grande diferença em relação ao impresso, ela é mais da Web 2 do que da Web 1, ou seja, pós anos 2000, pós redes sociais, né? Pós dispositivos e ferramentas e programas, apps, que já não exigem tanto conhecimento de linguagem de programação para funcionar, né? Pensem, por exemplo, como era um blog nos anos 90, 97, 98, 2000, né? O blog tinha lá o seu dono, só podia publicar lá quem ele autorizasse, ele era um moderador, era uma coisa tão controlada quanto a publicação de um livro quase, né? Eu não podia ir lá, entrar e sair escrevendo como eu faço hoje no Facebook, né? Ou seja, não era autor, eu era leitor. Isso muda muito depois dos anos 2000 na internet em geral, né? Então, esse currículo, web currículo, devia mais levar em conta esse funcionamento da Web 2, onde o leitor é ao mesmo tempo produtor, redistribuidor de conteúdo, quer conteúdo livre, fica irritado quando não pode se apropriar do conteúdo, quer dizer, tem uma outra mentalidade, como dizem esses autores, né? Por outro lado, isso vai acarretar
esse currículo estabelecido, mais ligado ao Web 1, ao uso do computador para escrever e ler como eu fazia antes, com máquina de escrever e livro impresso, né? Vai acarretar um uso específico das tecnologias digitais, né? Mais parecido com o uso que eu fazia dos outros dispositivos antes, né? Que é usar mais como um aparelho mesmo, onde eu leio na tela, em vez de ler no papel, e escrevo no teclado do computador, que parece, aliás, muito com a máquina de escrever, em vez de escrever na máquina de escrever, né? A Web 2 e um Web Currículo vão implicar novos comportamentos, né, do produtor e do leitor, né? As TDICs vão ser usadas de outra maneira, né? Para remixar, para produzir áudio e vídeo, para editar áudio, editar vídeo, para ler de uma maneira específica, que uma das colegas aí de vocês chamou de curadoria, quer dizer, não é simplesmente acessar conteúdo na internet, qualquer conteúdo, e aceitar e sair cortando e colando achando que está muito bom, né? Eu preciso ter critérios de seleção, não só para a confiabilidade da informação, mas também critérios de seleção de qual é o melhor texto, qual é a melhor imagem, a gente chama isso de curadoria de informação na internet, né? E tudo isso são novos comportamentos, né? Remixar, modificar, alterar, juntar coisas diferentes, juntar imagem e vídeo e áudio com texto, enfim, novos gêneros, né? Fazer curadoria de informação, tudo isso são capacidades de leitura e de produção novas que acontecem no digital. E aí eu vou usar a tecnologia de uma maneira diferente, como uma ferramenta, não simplesmente um dispositivo de acesso, né? Mas um dispositivo de acesso, modificação dos conteúdos, apropriação dos conteúdos que estão lá, modificação e produção, né? Portanto, eu vou propor atividades diferentes, que não são só atividades de recepção, como eu faço com o livro didático, né? E, por fim, isso vai ter implicações na pedagogia. É claro que não dá pedagogia, que eu digo é metodologia de ensino, modo de ensinar, né? Não vai dar para eu continuar ensinando da mesma maneira clássica que o currículo estabelecido ensina. Ou seja, um professor, um para muitos, né? Transmitindo informação, trabalhando com uma avaliação individual dos alunos e os alunos trabalhando individualmente, cada um com o seu tablet ou cada um, como estava antigamente, cada um com o seu livro, né? E o professor com a sua lousa, digital ou não, né? Ou o seu computador conectado no data show, mas ele tocando a aula, né? Ele passando a informação, ele centralizando a interação. Isso é uma pedagogia tradicional, vamos dizer assim, né? Já bem estabelecida. Para eu produzir na internet, ou qualquer produtor de coisas, de conteúdo na internet, né? Um designer, ou mesmo um músico e tal, não vai trabalhar assim, né? Ele vai trabalhar colaborativamente, em equipe, dividindo tarefas, fazendo pedaços, combinando, fazendo briefings de coisas para daí poder criar um resultado final. Portanto, é uma nova maneira de trabalhar também, né? Diferente da maneira do editor e do autor do livro impresso, né? E aí tem uns autores que a gente chama de Grupo de Nova Londres, que discutiram isso já desde os anos 90, né? Tem discutindo regularmente, eles chamam isso de pedagogia dos multiletramentos, né? Inclusive eles fazem um diagraminha do que seria essa pedagogia, né? Que é claro que o aluno e o professor tem que ser um usuário funcional da tecnologia, ou seja, tem que ter um certo conhecimento prático de como manejar a máquina, de como acessar os sites, de como editar vídeo ou áudio, se for o caso e tal, mas isso não basta. Né? Isso simplesmente dá uma competência técnica, né? Não basta para uma pedagogia. Para uma pedagogia onde ele possa produzir conteúdo e compreender ativamente, é preciso que na ponta da atividade do ensino, né, tenha um processo de produção que eles chamam de um processo transformador. Por quê?
Porque na internet não tem essa ilusão que tinha no escrito, que era uma ilusão, né? De que eu sou a fonte original, né? O autor inédito, que pela primeira vez pensou aquela coisa. Todo mundo sabe que não é assim, porque nada é original, nada se perde, tudo se transforma, não é isso? Mas na internet isso é muito óbvio, né? Pensem nos remixes, nos memes. Quer dizer, eu pego imagens que já estavam lá, modifico, misturo com outras, etc. Né? Para fazer isso, eu vou ter que, primeiro, ser informado sobre como é que eu crio sentido com vídeo, com áudio, com texto, né? Eu preciso ser um criador de sentido e para isso eu preciso ser um analista crítico do que lá está, não simplesmente um consumidor acrítico, que é o que a gente vê acontecer muito em rede social, né? Essa coisa de eu recebo a informação e saio reblogando, né, redistribuindo, sem mesmo ver se ela é confiável, em primeiro lugar, ter critérios críticos para olhar a imagem, para olhar a informação, para olhar o texto, etc. Então, essa colega que eu mencionei, da PUC de São Paulo, a professora Beth Almeida, que fala no web currículo, ela não está querendo dizer que agora a gente tem que substituir o letramento da letra e o currículo estabelecido por tudo, por design tecnológico, por exemplo, por design de game, né? Mas que a gente teria que combinar, porque são duas maneiras de mídia, né? De funcionamento de mídia na nossa sociedade e que teriam que estar contempladas. Então, a ideia de web currículo é uma combinação de práticas com tecnologias digitais e práticas mais ligadas ao letramento da letra e do impresso, né?